Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo da CEMIG, pessoal. A empresa anunciou novos proventos para os seus acionistas. E vamos falar se neste patamar de preço atual a CEMIG é uma oportunidade. Até porque colocando aqui numa lupa dos últimos 5 anos, a gente observa que as ações sim teve uma valorização bastante interessante, 162% de alta. E por se tratar de uma estatal, a gente tem ali os preços corretos para fazer aportes, né? Para conseguir uma rentabilidade mais elevada olhando para a médio e longo prazo. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, porque eu vou revelar um segredo sobre CEMIG que talvez ninguém esteja falando aí para vocês. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não tenho as ações da CEMIG na carteira do canal. Para falar a verdade, eu não tenho nenhuma ação de energia, tá? Atualmente estou apenas com bancos, seguradoras e empresas de commodities em geral. A CEMIG, todo mundo sabe que é a Companhia Energética de Minas Gerais. Portanto, quando a gente olha um pouco para a receita líquida da empresa, a gente observa, né, que grande parte do resultado da CEMIG está atrelado na parte de distribuição de energia. Totalmente diferente quando a gente olha para geração e também transmissão, cujo a CEMIG também tem no seu portfólio geração e transmissão, mas acaba por ficar em uma porcentagem menos elevada, menos substancial na sua receita, tá? E a parte de distribuição e geração, pessoal, eu já falei até em vídeos antigos no canal, que eu acredito que é aí os segmentos mais cíclicos que a gente tem na parte de energia. Porque geração você depende de questões hidrológicas, chuva, clima, fatores climáticos em gerais, né? E ali quando a gente pega a parte de distribuição, você depende completamente na competição por preços, ou seja, além de você ter a comercialização na parte de geração, na parte de distribuição, você tem essa questão da inadimplência. Se o cliente acabar não pagando, né, as tarifas por parte ali de concessões do setor de energia, consequentemente você tem aí essa questão do cliente ficar devendo e a empresa ser largamente impactada. Então as distribuidoras têm esse risco. Por isso que acabam por ser, sim, cíclicas. Mas quando a gente observa, né, no longuíssimo prazo, a gente vê que o lucro líquido da CEMIG cresce sim a uma taxa bem interessante. Porém, para a empresa de energia, claro, o lucro é imprescindível, portanto, a gente também tem que focar no seu EBITDA. Por quê? O EBITDA, ele é a geração de caixa antes dos impostos e a CEMIG, né, ela tem ali dívida na sua composição, 1,8 vezes de dívida líquida sobre EBITDA, tá? Quando a gente pega aqui, o balanço da CEMIG no longo prazo, a gente percebe que esse EBITDA vem crescendo sim a uma taxa bem interessante, saltou aqui de 5, aí foi para 8, né? Foi aqui num crescimento bem interessante. O lucro líquido também foi crescendo a uma taxa interessantíssima na empresa, mas por ela ser cíclica, alguns períodos o lucro vai desabar. O grande segredo que eu acho na CEMIG, por se tratar de uma empresa mais cíclica, você precisa pegar nos preços certos, principalmente por se tratar de uma estatal, onde mais de 80% do controle está para o governo de Minas Gerais, né? Quando a gente observa um pouco do resultado do terceiro trimestre aqui da CEMIG, a gente vê que, não se engane, pessoal, a empresa não está toda essa pechincha, tá? Tecnicamente, ela teve resultados extraordinários por conta de uma alienação de ativos, então ela acabou vendendo uma participação, consequentemente a CEMIG está inflada. Mas quando a gente pega aqui, o resultado operacional da empresa, a gente vê que a empresa sim tem tido um crescimento, tem conseguido se manter bastante saudável, então ela continua assim fazendo um excelente trabalho quando a gente coloca para longo prazo. Você pode consultar isso aqui até para o investidor 10 que fica mais fácil para você acabar não tendo tanta dor de cabeça. Mas para você investidor que está começando a investir agora, né? Você observa que antes do ano de 2024, o resultado saudável da CEMIG fica na faixa de 5 a 4 bilhões por ano, tá?
E tecnicamente a empresa teve um leve impacto no lucro neste ano por questões ali regulatórias, mas consequentemente a empresa se mantém sim saudável, pode manter com consistência esse lucro na faixa de 4 a 5 bilhões para longo prazo. Vamos supor que a empresa, cresça em linha com a inflação. Bom, para isso a gente vai utilizar aqui, ó, 1 menos payout, o payout médio aqui da CEMIG fica numa faixa de 50%, esse é o payout médio da empresa, vezes o ROI, né? A gente tem que olhar para ROIC, pessoal, porque o ROI acaba sendo distorcido por efeitos da dívida. Então a gente coloca aqui um ROIC, ó, na faixa de 14%, até porque a empresa hoje está no fundo do ciclo. Então se a CEMIG crescer 7% ao ano no longo prazo, se ela te pagar um dividendo na faixa de 9 a 8% ao ano, sendo conservador, você teria, já com o reinvestimento do provento, um retorno embutido no preço da ação de 17% ao ano, olhando para longo prazo. Então assim, pessoal, claro, o retorno não vai ser espetacular, né? Aquela empresa que vai consequentemente enriquecer várias vezes, mas nos preços corretos pode ser uma oportunidade. Por quê? Se você pegar aqui, ó, esse lucro crescendo a uma taxa de, tecnicamente, 6 a 7% ao ano, né? E já no curto prazo você colocar um valor de mercado e dividir aqui, ó, por um lucro na faixa que ela pode ter ali de mais ou menos 4 a 5 bilhões, hoje a CEMIG estaria sendo cotada por 6 vezes lucro, tá? Então você já vai pensar assim, ah, não está uma pechincha dessa forma. Só que aí, pessoal, é que eu peguei vocês numa pegadinha, tá? Eu acredito que a CEMIG sim é uma oportunidade para longo prazo. Ué, Pablo, como assim? Você quer confundir a cabeça da gente? É aí que tá, eu fiz isso propositalmente nesse vídeo, até por quê? Porque geralmente, pessoal, lembra que eu falei para vocês lá em vídeos anteriores, ações do setor cíclico, CEMIG ela encaixa também num setor cíclico, né, da economia, da bolsa, quando o PL se estica, simboliza oportunidade, tá? Justamente por conta dela ter grande parte em distribuição, o PL mais alto simboliza que a empresa está num fundo de ciclo. E a prova viva disso, pessoal, é que todas as vezes quem comprou CEMIG na baixa, claro, as ações tiveram essa alta, né? Mas olha ali no ano de 2019, o ano de 2015, por exemplo, lá no governo Dilma, onde no caso as empresas de energia foram impactadas por aquela resolução da Dilma, né? Que causou impacto severo no setor elétrico. Sabe quanto que foi o lucro da CEMIG naquela época? Só para vocês verificarem, o lucro foi de 2 bilhões, tá? Então olha a queda no resultado, a empresa teve uma queda de mais de 70% no lucro em apenas um ano. Ali você poderia configurar o seguinte, tava cara, porque se a empresa valia um X, por exemplo, ela valia, vamos supor, 2 bilhões na bolsa naquela época. Porém, tecnicamente o lucro se desvalorizou 70%, a ação ficou cara, porque o PL se esticou, mas aí é que mora o pulo do gato. Porque são nestes momentos em que essas ações cíclicas têm essas quedas abruptas de lucro, o caso que está acontecendo com o Banco do Brasil, ligado ao agronegócio, abre uma janela de oportunidade interessante. Porque quando a empresa recupera esse resultado no médio e longo prazo, você consegue abocar um preço bem descontado. Elas chegam a ficar abaixo do valor patrimonial. Então, colocando o CEMIG hoje, supondo uma perspectiva de recuperação já para os próximos anos, eu acredito que sim, tá? Ela está barata e teria um potencial de alta. Pegando aqui, por exemplo, ó, hoje ela está cotada por R$10. Essa aqui é a cotação em tela de CEMIG. Vamos supor que o lucro lá no futuro volte a ficar em 6 bilhões, que a empresa consiga recuperar este patamar de rentabilidade perdido no curto prazo por uma questão regulatória pontual. Se eu pegar o valor de mercado da CEMIG hoje, projetar este PL lá no longo prazo, quando a empresa voltar a ter um 6 bi de lucro, 6,5 bi, ela poderia estar valendo 5 vezes. Então você já teria um potencial de alta de mais de 100%, já que a média de CEMIG, como todas as outras estatais no mercado de alta, é ser cotada em 8 a 10 vezes lucro, tá? Então perceba que faz muito sentido. Todo mundo enxerga a cara, eu não enxergo isso, eu acho que está barata. E quer ver ela ficasse uma pechincha se ela viesse para baixo do valor patrimonial. Aí de fato o CEMIG estaria muito descontada. Se ela ficasse ali numa cotação de 9 a 8 reais, tecnicamente a ação já embutiria grande parte desse risco regulatório pontual. Então você percebe que acaba sendo diferente. Tanto aqui, né, que nos últimos anos, o CEMIG gerou 702% de retorno. Quando a gente coloca, né, uma taxa composta nesse 700% de retorno, grande parte desse retorno veio advindo do dividendo, você tem aqui nesse longo prazo 700%, é muita coisa, pessoal, a gente tem que falar a verdade, tá? Tecnicamente é um retorno aí gigantesco, então ó, se você coloca aqui ó, 700% no longuíssimo prazo, sendo aqui bem conservador, numa lupa de 10 anos, você tem aí
23,11% ao ano na média. Então vocês entendem como tá barata? Pegando até pelo próprio preço justo do Graham, supondo um lucro na faixa de 5 bilhões. Tá sendo pessimista, tá? Vamos jogar esse lucro para baixo. Colocar aí uns 4 bilhões de lucro no curto prazo. Se eu dividir isso aqui, ó, pela quantidade de ações da empresa, a gente tem um LPA na faixa aproximado de 1,42. Então, 22,5 vezes 1,42 e a gente multiplica pelo valor patrimonial na faixa VPA da ação. Você pega o patrimônio líquido da empresa e divide pela quantidade de ações disponíveis no mercado. Vezes 10,04, a empresa já está bem barata, você tem um preço justo de R$17, que dividido por R$10, temos um potencial de alta nas ações de quase 80%, tá? Então você vê que CEMIG hoje não está cara. Se essa perspectiva de lucro já estiver em recuperação a longo prazo, você poderia estar abocanhando uma das maiores oportunidades do setor elétrico, tá? E o mega dividendo que a empresa anunciou foi esse aqui. Vocês podem pensar que é baixo aqui no curto prazo, até porque vão falar assim, nossa, são apenas ali, né? 14 centavos por ação. De fato, colocando isoladamente é um provento baixo. Porém, pessoal, já numa lupa aqui, ó, anual, a CEMIG tem pago um bom provento, tá? Quando a gente pega aqui os dividendos da empresa, a gente percebe que ela tem contemplado um dividendo numa faixa de 10 a 9% ao ano, colocando dividendo por ação pago. Tem pago de 1,60 a 1,40. Supondo um cenário pessimista com CEMIG, R$1, já embutindo essa queda no resultado, nessas cotações de R$10, R$10,90, você teria um provento já no curtíssimo prazo na faixa de 9,1% ao ano. Então você percebe que aparentemente é uma empresa boa, que vai te pagar um dividendo interessante e tem sim esse potencial de alta lá no longuíssimo prazo, que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Nossa, Pablo, eu achei seu vídeo massa demais, só que aí é que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, não tenho tanto conhecimento e pra mim que já sou investidor avançado, tecnicamente eu precisava poupar tempo, até porque eu não tenho tempo para ficar despendendo no mercado financeiro todos os dias. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa aqui, ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também preço teto projetivo. Então, pessoal, só informações aí de qualidade para vocês. Tá bom, Pablo? Onde estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm CEMIG e qual é a sua meta de longo prazo. Em particular, não tenho na carteira, portanto é uma das elétricas que eu poderia sim ficar de olho num longuíssimo prazo, porque se fosse para colocar na carteira, ela poderia sim ocupar uma posição bastante interessante, já que é uma empresa que tecnicamente sempre vai existir e é um setor, né, extremamente útil para a economia brasileira, inquebrável, digamos assim, né? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!